A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o pastor João Camilo Filho, pastor-presidente da Assembleia de Deus Beré Internacional. E neste momento eu quero compartilhar com vocês. Antes de tudo, eu quero parabenizar todos os leitores da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, especialmente os irmãos aqui da nossa comunidade, que terminaram de ler o livro de Gênesis. E então eu vou aqui abrir essa joalheria, que a Bíblia é uma joalheria, e lá você encontra toda a joia preciosa que você precisar, né? E nessa joalheria você vai encontrar 66 joias principal. A Bíblia tem 66 livros. É bom todos os leitores da Bíblia entender que quando você estiver lendo a Bíblia, você não está lendo um livro qualquer. Não é como se comprasse um livro lá em qualquer livraria e você lê. A Bíblia, ela é especial e é muito importante também cada leitor da Bíblia saber que a Bíblia, ela ensina você a interpretar ela. E ninguém pode ler um livro sem primeiro conhecer o autor. E o autor da Bíblia é Deus. Eu posso até te citar uma referência que está no livro de Isaías, capítulo 34, e o versículo de número 16, que está escrito assim: examinai no livro do Senhor e lede. Então, a Bíblia mesmo está atestando que o autor dela é Deus. Então, qualquer leitor da Bíblia deve ler a Bíblia com essa certeza. Você está lendo a Bíblia, você está lendo um livro do melhor autor de todos os tempos, que é o Deus Todo-Poderoso, que não tem nenhuma possibilidade. Em segundo lugar, você tem que crer para você ler a Bíblia, você tem que entender que a Bíblia ela é um livro infalível. Então, você não pode ler a Bíblia com espírito crítico, né, para contestar a Bíblia. Não. A palavra de Deus é a verdade. Ela é a verdade. E esta atestação que a palavra de Deus é verdade, também você encontra em São João 17, que diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, a Bíblia é um livro incontestável. Também nós encontramos na Bíblia também, e eu quero aqui, já que os irmãos terminaram de fazer a leitura do livro de Gênesis, esses 50 capítulos, né? E é muito interessante, é apenas um resumo. É claro que não tem como nós fazer um resumo total de 50 capítulos, já que o livro de Gênesis, ali foi o começo, né? A palavra Gênesis quer dizer começo. Então ali nós encontramos o primeiro homem, a primeira mulher, a primeira mãe. E é interessante esse dado da primeira mãe, né? Porque o título de mãe que Eva recebeu, ela não tinha filho ainda. Quando Deus criou Eva, colocou o nome dela de Eva, porque a Eva quer dizer, porque ela era a mãe de todos os viventes. Então, antes de gerar, Deus já colocou Eva, já criou ela da costela de Adão para ser mãe. Lá nós encontramos também tudo de primeiro. Nós encontramos também o primeiro filho, né, a nascer. Nós encontramos também o primeiro homicídio. Então, eu vou fazer aqui um breve resumo do livro de Gênesis, narrando assim as coisas que te chamam mais atenção. E vou evitar até citar muitas passagens. Vou fazer comentário e não vou citar muitas passagens, até para você ficar com gostinho de quero mais, né? Para você se interessar mais de ler a Bíblia, porque é importante
já que eu falei que a Bíblia ela é uma joalheria, né? E nós encontramos aqui a primeira joia, estamos falando da primeira joia preciosa, que é o livro de Gênesis, né? Não poderia iniciar esse resumo sem falar da criação. Notamos que a criação, e ali da criação é que surge a palavra Trindade. Ali na criação nós encontramos a origem de uma das coisas que nós mais acreditamos, que é sobre a Trindade. Um Deus que se manifesta através de 3 pessoas, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando a Bíblia vai dizer assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face das águas. E nesse mesmo texto da criação, né, nós encontramos a palavra diz, façamos. Quando Deus foi fazer o homem, ele diz, façamos, no plural, façamos o homem a nossa imagem, a imagem conforme a nossa semelhança. Isso mostrando, é aqui que nasce a doutrina da Trindade, que Deus não estava só. E é interessante que exatamente nessa semana que nós estamos estudando a lição bíblica da escola dominical, que o textuário está no capítulo 1 de João, sobre o Evangelho de São João, versículo 1. E vai dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Em Gênesis está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas em São João está escrito, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Mostrando que realmente Jesus estava presente na criação. Por isso, ele também é Deus. Né? E vai dizer ainda, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus estava presente na criação. Nós já estamos aqui localizando Deus Pai e Deus Filho. E também a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo também, ele estava presente quando, da criação, a Bíblia vai dizer assim, e o Espírito de Deus habitava sobre a face das águas. Então a terra era sem forma, a terra era vazia, e o Espírito Santo não tinha este alguém especial que ele queria habitar, que era o próprio homem, porque até então o homem não estava na terra. Então, a partir do momento que Deus criou o homem, e Deus fez o homem também trino, e a própria ciência, ela vai dizer isto, quando o corpo humano ele é composto de cabeça, tronco e membros. Então, o homem também é trino como Deus. Assim como o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, Deus o fez também como ele. Ele fez trino. Então, a própria medicina vai definir isto, que o homem é trino. Cabeça, tronco e membros. Então, encontramos na criação a presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Santo, onde nasce a doutrina da Trindade. Isso está no capítulo 1. No capítulo 2, nós encontramos vários registros importantes, né? É quando surge a primeira mulher. Né? Vai contar como fez a primeira mulher que nasce, que não surge como Adão. Né? Adão surge assim de uma ideia fantástica de Deus. Né? Quando Deus diz, façamos o homem. Então, ele já estava na onisciência de Deus. Né? Deus fez pela sua palavra e o homem surgiu. Né? Mas a ideia de um ser humano ser formado, surgir de outra pessoa, já surge então de uma segunda ideia de Deus, né? Que usou um processo parecido com a medicina, quando ele fez com que Adão se adormecesse, e Deus, como um cirurgião especialista, cerrou uma das costelas de Adão, e com essa costela ele fez a mulher.
Segundo registro importante é que Deus deu uma incumbência para o homem. E aí que todos os leitores da Bíblia precisam entender, né, que não é simplesmente para você ler a Bíblia, só dizer assim, eu leio a Bíblia. Você tem que aprender a Bíblia. Você tem que crer na Bíblia que ela é a palavra de Deus. Você tem que viver. A Bíblia é que vai te ajudar, ela vai formar em você um novo caráter. Então, assim que Deus fez a mulher, Adão começou a olhar, apreciar aquilo que Deus fez. Mas ele achou que ele não estava completo. Alguma coisa estava faltando, porque todos os animais estavam em volta de Adão. Né? Todo macho tinha a sua fêmea. Então, Adão olhou e ele provocou certamente dentro dele um certo sentimento, por ele não ter uma fêmea, uma mulher que estivesse do seu lado. Por isso é que todo evangelho, todo cristão que tem responsabilidade de pregar a palavra de Deus genuinamente, nós temos os nossos princípios que nós não abrimos mão, né? Uma família, ela é composta, ela começa com um homem e com uma mulher. Qualquer coisa fora desse fundamento está completamente errado, porque nós cremos na Bíblia. Ela é a infalível palavra de Deus. Então Deus emite um parecer. Ele emite um parecer. Ele mesmo diz assim, não é bom que o homem esteja só. Farei uma adjutora para que esteja como diante dele. É claro que daqui, cada texto citado por mim aqui, né, você pode esmiuçar ele, você pode fazer uma exegese dele, uma milética, e você você extrai uma mensagem de cada parte dela, né? Mas é que Deus, na sua infinita sabedoria, ele fez então o homem e a mulher com essa capacidade para entender, fez todos os animais com instinto e fez o homem racional, né? Os animais, ele tem um instinto e até hoje os animais são iguais, né? À exceção de algumas invenções dos homens de cruzamento de animais que modificaram, né? Que mais para frente, outros livros que nós vamos ler, vou fazer outros resumos, vocês vão entender que Deus proibiu isso, cruzar animais que não sejam da mesma espécie, né? Com o homem é totalmente diferente. Deus fez um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Então, se Deus mesmo emitiu esse parecer que não é bom o homem que estivesse só, e Deus então, ele como Deus onisciente e bondoso que é, ele emitiu o parecer, ele providenciou. Quando disse assim, falei uma adjutora, para que esteja como diante dele. E aí, a Bíblia tem várias traduções, né? Eu estou falando da tradução João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida. Aí deu uma incumbência para Adão. Qual a incumbência? Colocar o nome de todos os animais, o macho e a sua fêmea. E aí que ele chegou à conclusão, certamente ele deixou ele por último, né? E não havia adjutora como tivesse diante dele, né? E aí Deus tomou essa iniciativa, fez, e uma coisa linda que Adão falou, que era quando ele olhou para a linda mulher que Deus havia feito da sua costela, ele disse, agora sim, essa será osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e unir-se-á. E mais uma vez aqui, a palavra singular em relação ao homem e à mulher está presente. Deixará o varão, seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Não é as suas mulheres.
a sua mulher, e serão ambos uma só carne, para amar, para viver junto, para compreender. Então, terminei aqui o resumo do capítulo 1 e 2. Rapidamente vamos entrar, então, no capítulo de número 3 e 4. Capítulo de número 3 é uma das coisas mais interessantes que nós vamos encontrar lá, especialmente se você ler o versículo de número 15 e o versículo de número 24, são a chave desse capítulo, né? Porque você vai encontrar no versículo de número 15 a primeira promessa. Então, o livro de Gênesis, ele tem muito a ver assim com o número, o número 1. Ele não é somente o número 1 no sentido de ser primeiro livro da Bíblia. Lá nós encontramos o primeiro em tudo. O primeiro homem, a primeira mulher, o primeiro homicídio, o primeiro casamento, o primeiro celebrante, e assim por diante. A primeira aliança, e assim vai. Então, lá nós encontramos a primeira promessa em relação a Jesus. Olha como a Bíblia ela tem harmonia, né? Quando Adão, lá nós encontramos a queda. Encontramos a queda, o engano da serpente, quando enganou Eva no Jardim do Éden, sem entrar aqui em muitos detalhes, porque nós temos que correr bastante aqui, né? Mas assim que o homem e a mulher foi enganado, a Eva foi enganado, levou o fruto a Adão, né? Então, ali nós encontramos ali como o homem se relacionava com Deus. Como ele se relacionava com Deus. Porque Deus falava com ele, com o homem, em horário marcado. Isso é muito interessante, todos os leitores da Bíblia, extrair bem esse capítulo de número 3, né? Que vai falar dos primeiros relacionamentos que Deus, que o homem tinha com Deus. Não era uma coisa esporádica, não era nada assim de vou ver se Deus está lá. Não, era encontro marcado. Todo final do dia, a hora da viração do dia, né? Que terminava, que para o judeu hoje é do pôr do sol do dia ao pôr do sol do outro dia, né? Então é um dia para o judeu, e Deus falava com Adão, até que depois da queda, Deus voltou lá, como Deus é fiel, né? Conforme combinado, que o homem estava lá. Mas ele ouve Deus. Ele não atende Deus. Ele finge que não está escutando. Isso é um dado muito importante. Se você é um leitor da Bíblia, mas você lê a Bíblia, mas faz de conta, você não aplica ela, você não usa ela por dia a dia. Adão estava nessa situação. O pecado provocou na vida de Adão um estado deplorável de tristeza, de cautelização, de uma mente que não sentia mais Deus, que tinha vergonha de Deus. Mas Deus é fiel. Deus estava lá. No horário que ele marcou, ele estava lá, conversando com Adão, né? Ele sabia onde Adão estava, porém, ele disse, Adão, onde tu estás? Né? Então, eu termino aqui esse resumo do capítulo 3, como eu falei que ia fazer também o resumo do capítulo 4. No capítulo 4, nós encontramos ali a dor da família. Às vezes, isso é um outro dado importante, você lê as Escrituras com essa visão, né? Que isso vai ser bênção, né? A Escritura, a Bíblia, ela foi escrita para o nosso ensino. A Bíblia diz que toda a Escritura, ela foi escrita para o nosso ensino, para que pela palavra de Deus nós tenhamos a consolação. Quando você passar uma dor hoje, você tem que lembrar do capítulo 4. Imagina uma mãe, imagina um pai, Adão e Eva, que perde o primeiro filho e morto pelo próprio irmão. Pense você, né? Que você já passou, o que você já perdeu, algumas pessoas antes queridas. Então você vai entender que a dor faz parte da vida. Dói, né? A gente chora, provoca muito sentimento, né? Mas a Bíblia foi escrito isto para você entender, né? No capítulo 4, nós encontramos também
o pecado de Caim, né? Que matou seu irmão Abel. Nesse capítulo, nós encontramos também os 2 primeiros cultos mencionados pela Escritura. 2 altares. Caim faz um altar, Abel faz o altar, os 2 fazem o seu culto. Eles adoram o mesmo Deus, porém, Deus atentou mais para a oferta de Abel do que para a oferta de Caim. Então, tudo que a gente faz para Deus está da sinceridade do nosso coração. Deus aceitou o culto de Abel e não aceitou o culto de Caim. Nesse capítulo, nós encontramos também que, apesar do homem ser pecador, ser obstinado, ser contumaz e não obedecer a Deus, a misericórdia de Deus está sempre presente. Como? Deus avisa Caim. Caim, se você tivesse feito bem, não haveria aceitação para você. Mas se você continuar a fazer o mal, o pecado está batendo na sua porta. É isso que muitas vezes muitas pessoas não entendem. O pecado bate na nossa porta todos os dias. E nós precisamos ter instrução, ter temor de Deus e resistir ele. Porque o pecado ele é acompanhado por alguém. É alguém que extingue, que muitas vezes a mente da pessoa. Para que a mente vai ficando corrompida, porque o pecado não nasce assim. Não surge de uma hora para outra. É de uma palavra chamada na Bíblia de concupiscência. O que é concupiscência? Concupiscência é desejo pecaminoso que surge, que nasce na mente, no coração da pessoa, que leva a pessoa a cair em pecado, né? Então, é como se uma mulher que já está grávida, um dia vai dar luz. A pessoa que está com alguma coisa no coração, na mente, um dia vai pecar. Se ele não vigiar, se ele não obedecer a palavra de Deus, um dia ele vai pecar. A fuga de Caim, capítulo 4, nós terminamos aqui com a fuga de Caim. Está registrado também o primeiro ferreiro e está registrado também o primeiro músico, no capítulo 4 de Gênesis, né? E a fuga de Caim, né? Caim, quando percebeu, quando caiu a ficha, porque de início o pecado é assim, né? Ele traz até prazer, alegria, ele traz, às vezes, até momentos de aparente felicidade. Mas quando ele sentiu que ele estava infeliz, ele disse para Deus assim, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou ser infeliz? E agora? É grande o meu pecado assim que eu não posso? Deus diz para ele, eu vou assinalar você com a minha proteção. E diz a Bíblia que Deus colocou um sinal de Caim. Mas Caim obstinado, capítulo 4 termina assim, Caim obstinado, não obedeceu a Deus. Encontrou com um homem chamado Lameque. E Lameque o matou. Deus havia dito lá atrás, que, né, pôs um sinal de Caim para que ninguém o matasse. Mas Caim, o mesmo capítulo registra, Caim, um homem chamado Lameque, falando com as suas mulheres, já um ato de desobediência do homem, já que não aceitou mais a obediência a ter uma mulher, ele disse às mulheres dele, lá está no plural, escuta aqui, mulher de Lameque, matei um varão por me pisar. Então, mostra que Caim continuou rebelde, briguento, encrenqueiro e foi morto. E só que nessa já havia então a consciência, a dispensação da inocência já havia passado. Aí entra a dispensação da consciência, quando o homem já se tornou consciente do que é do pecado, que está fazendo está errado. Então ele já sabia que ele seria amaldiçoado, como Deus falou. Caim foi amaldiçoado, e ele seria amaldiçoado 70 vezes 7. Termino aqui, então, o resumo de Gênesis do capítulo 3 e 4.